ouvintes, bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina. Nós vamos continuar abordando um pouquinho das temáticas mais relacionadas ao ambiente e vamos entrar mais também na parte de biotecnologia. Bom, e para isso hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o professor Marcos Silveira Buqueride. Bem-vindo. Agradeço o convite. Bom, gente, o professor Buqueride, ele tem assim uma ampla experiência, tanto na questão acadêmica, né, que é a maior atuação dele, mas também na questão de políticas públicas. Ele está envolvido com vários projetos muito interessantes e hoje a gente vai saber um pouquinho deles, né, professor? Bom, o Buqueride, ele trabalhou por 20 anos no Instituto de Botânica, né, e lá ele tinha um trabalho muito interessante, bem associado com a questão do uso da biodiversidade, e estudando estruturas e fisiologia de plantas. E a partir desse trabalho, ele conseguiu desenvolver vários produtos, né, relacionados e que ele conseguiu, inclusive, algumas patentes importantes. Né? Então, produtos relacionados à indústria de cosméticos, também com ação antidiabetes. Então, é um trabalho muito importante. Bom, gente, paralelamente a isso, ele tem estudado muito as questões de mudanças climáticas globais e como elas influenciam no desenvolvimento do metabolismo das plantas. Né? O Buqueride me falou agora há pouco que ele trabalha muito com a questão das árvores, né, professor? E ele vai explicar isso um pouquinho para a gente. E também com a questão dos biocombustíveis. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Também tem uma outra parte bem interessante, né, que ele estuda, que está relacionada lá com o Instituto de Estudos Avançados da USP e que tem um pouco a ver com essa forma da cidade, essa dinâmica da cidade numa visão mais moderna, né, e mais sustentável, né, podemos dizer assim. Bom, então vamos começar nossa entrevista, primeiro agradecendo novamente nosso convidado. É uma honra, muito obrigado. Professor, vamos começar falando um pouquinho sobre a questão do aquecimento global. Nossos alunos já viram um pouco sobre o conceito, mas vamos concretizar aqui. O que é, que hoje a gente nem fala mais, né? São as mudanças climáticas globais. Então, as mudanças climáticas globais são mudanças no clima, que se originam do aumento de temperatura no mundo. Não há mais dúvida agora de que esse aumento de temperatura que a gente está tendo nas últimas décadas, né, ou quase que um século, elas estão relacionadas com as atividades humanas. Porque né? até um tempinho atrás se tinha essa dúvida, né, professor? Até um tempo atrás, muito pouca dúvida, mas as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Mas isso é tão forte que até nós, cientistas, estamos chamando a nossa era de antropoceno, que é a era em que o homem provoca uma mudança tão grande no ambiente que ele leva o ambiente a mudar de tal maneira que a gente tem mudanças no clima. Como é que a gente define essa questão de temperatura? Então, a gente pega a média de temperatura durante a Revolução Industrial, né, entre 1880 até 1920, pegar essa média, e se você pegar essa média, agora você vai para 2006 até 2012, e você subtrai uma da outra, nós já aumentamos, já estatisticamente comprovado, nós já aumentamos 0,87 graus no mundo. Quando a gente fala isso, todo mundo fala, poxa, mas 0,87 não é nenhum grau. Né? 1 grau eu não sinto, a gente muda 10 graus durante o dia. Mas quando a gente fala num aumento de 0,87, existem lugares no mundo onde o aumento já é de 4 graus. E os efeitos são muito relevantes. E não é só de aumento. Em alguns lugares, por causa da mudança climática, você pode ter até o ambiente mais frio, porque a gente fala em mudança no clima. Então, esse, entre aspas, aquecimento global é isto. Agora, os últimos modelos que estão sendo colocados e os últimos dados que nós temos é que entre 2030 e 2040 nós devemos passar de 1,5 grau, não mais 0,87, uma média de 1,5 grau. Já existem lugares no mundo... Daqui a pouquinho, né? Já existem lugares no mundo onde as pessoas já estão vivendo 1,5 grau. E outros lugares ainda não. Então, o que o último Acordo de Paris pediu para o painel intergovernamental de mudanças climáticas é que a gente fizesse um relatório especial para explicar para os governos e para o mundo
o que pode acontecer se a gente passar de 1,5 grau. Professor, então vamos aproveitar aqui o gancho, né? O senhor falou no IPCC. O que é exatamente, né, esse painel? E o senhor é autor, né, do painel. Poderia explicar um pouquinho para a gente? O painel intergovernamental das mudanças climáticas, a gente chama de IPCC, ele é um painel da ONU, das Nações Unidas, que começou com a Sociedade Meteorológica Mundial, quando um grupo de cientistas da área de meteorologia começou a perceber que a temperatura estava aumentando e que estava havendo um aquecimento global. E aí a questão que eles fizeram foi, se está havendo um aquecimento global, o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com a gente? Isso é perigoso, não é perigoso? Gradativamente, ao longo de décadas, eles começaram com fazer relatórios, pegando toda a ciência que existe, que existia naquela época, coloca aquilo tudo em perspectiva, vê que conclusões dá para tirar e apresenta isso para os fazedores de políticas públicas, para os governos, efetivamente. E esses relatórios, eles vêm norteando muito as políticas públicas. Gradativamente, os meteorologistas foram sendo não substituídos, mas acrescidos por outros tipos de cientistas. Aí vieram os especialistas em ecologia, os especialistas em biologia mesmo, em geral, depois os sociólogos, né? Toda a parte de ciências humanas também entrou e criou essa estrutura que... Para explicar o que é o IPCC, eu dou um exemplo que é esse relatório especial 1,5 grau, mundo em aquecimento. O que o IPCC está fazendo? Ele está dando uma resposta para a última reunião da COP21 em Paris, que encomendou um relatório especial. Aí o IPCC reúne 100 cientistas do mundo inteiro, dos vários países, indicados pelos seus governos. E aí a gente senta por 1 ano e meio olhando o que existe de literatura científica para explicar cientificamente o que é 1,5 grau, quais são os impactos de 1,5 grau, quais são as opções que nós temos para evitar passar de 1,5 grau e o que pode acontecer, por exemplo, principalmente com as pessoas mais pobres do mundo, que eles são os mais afetados. É importante. Bom, pessoal, e não foi à toa, né, que para essa reunião tão importante o professor foi um dos indicados. Isso tem a ver com as pesquisas que você realiza. Com as pesquisas que a gente faz, né? Exatamente. Você pode contar um pouquinho para os nossos estudantes algumas dessas pesquisas mais relacionadas a essa parte das mudanças climáticas? Assim, por que eu fui parar no IPCC, né? Um dos motivos principais é que nós somos pioneiros no Brasil em começar a avaliar o efeito das mudanças climáticas. Quando a gente fala em efeito das mudanças climáticas, a gente fala do aumento do gás carbônico na atmosfera, certo? Porque conforme a gente usa combustíveis fósseis, como a gasolina, né, o diesel, por exemplo, nós estamos bombeando um carbono que estava preso no subsolo e liberando esse carbono para a atmosfera. Quando a gente faz isso, como o CO2, né, o gás carbônico, é um dos gases do efeito estufa, e ele vibra, né, mais com ele acaba, essa vibração significa maior temperatura. Então esse aumento de concentração, a gente começou a colocar as plantas para ver como é que elas respondem a isso. Ao mesmo professor, tempo, posso ir lá no seu laboratório tirar uma foto para mostrar? Pode tirar, pode até. O laboratório do professor é super bacana, porque tem várias estufas com as plantas dentro e ele muda a atmosfera dentro da estufa, não é isso? Exatamente. A gente aumenta artificialmente, né, a concentração de gás carbônico. Nós podemos também aumentar a temperatura, então a gente faz até 3 graus a mais de temperatura para ver como é que árvores da Amazônia respondem, árvores da Mata Atlântica respondem, ou soja responde, ou a cana responde. Né? A gente tem que entender tudo isso, porque o efeito das mudanças climáticas ele está sobre as florestas, e isso afeta o clima e afeta um monte das características que nós precisamos, a nossa agricultura, etc. A agricultura em si afeta a qualidade dos alimentos, é o que nós estamos interessados, para ver se a qualidade do alimento vai mudar, etc. Então, os experimentos que a gente faz aumentando o gás carbônico,
aumentando a temperatura e aumentando ou diminuindo a disponibilidade de água. Esse é o que eu chamo de tripé das mudanças climáticas: CO2, temperatura e água. E vocês fazem experimentações na prática mesmo, Na prática, né? Além de modelagens, né? Isso. As modelagens são muito importantes porque, no nosso caso, a gente faz os experimentos. Esses experimentos, a gente, quando vai pensar em termos de como a planta vai, por exemplo, vamos supor que agora nós temos um experimento, nós encontramos que a soja, quando ela cresce em alto gás carbônico com a temperatura mais alta, ela diminui um dos lipídios, uma das gorduras que tem. Isso é um efeito da qualidade dos alimentos, que pode ser bom para algumas coisas, ruim para outras. Mas quando a gente faz isto, a gente precisa, a gente não necessariamente quer dizer que aquilo vai acontecer lá no campo com a mudança climática. Então é importante que a gente faça as modelagens matemáticas, computacionais, para entender como é que isso poderia ser e depois com que a gente acompanhe no campo o que é que está acontecendo. Existem alguns lugares no mundo em que isso é feito. Em Ribeirão Preto, o professor Carlos Martins tem um sistema muito interessante para colocar as plantas já no campo também. Existe um outro sistema em Jaguariúna para fazer isso também. Então, em conjunto, a modelagem, o experimento no campo e o experimento no laboratório vão ajudar a gente a responder essas questões. Ô, professor, e, por exemplo, no caso da soja, né? Frente a todas essas mudanças que vêm por aí, é possível manipulá-las geneticamente? Por exemplo, pensar na questão dos transgênicos? Sim, esse é um dos pontos em que as biotecnologias disruptivas, como nós chamamos, nós sabemos, como eu falei, como é que essas plantas estão respondendo. Pegamos uma soja que é a soja que mais se usa, essa que é do suco AD, que todo mundo bebe o suco e consome, ou que os animais consomem para produzir carne, ou para fazer óleo, e estudamos. Muito bem. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando o metabolismo, vendo como é que é o metabolismo, então o metabolismo de respiração, fotossíntese, etc. E estamos estudando também os genes, né? A soja já tem o genoma completamente sequenciado. Então, sabendo o mapa de quais genes que estão mudando, ou se eu souber naquele mapa do genoma que botões que eu tenho que apertar para que a planta responda melhor e não diminua, por exemplo, aquele lipídio, ou que ela cresça mais, ou não deixe de crescer, ou que ela responda melhor à temperatura, se eu souber esses botões, eu posso lançar mão de uma tecnologia que a gente chama de biologia sintética. Eu posso reengenherar a planta para ter uma planta que, quando chegar lá em 2040, 2050, eu tenho uma variedade que não vai responder mal às mudanças climáticas e deixar a gente sem a soja, que para o Brasil é importante por questões econômicas, mas ao mesmo tempo o café também sofre, o alface também, todas as plantas que a gente tem sofrem. Né? Então a gente precisa cuidar disso para manter a qualidade dos alimentos estável. Interessantíssimo, né, pessoal? Bom, professor, e aqui no nosso curso a gente forma licenciandos, né? E esses licenciandos, eles são agentes multiplicadores super importantes na sociedade, né? Porque eles vão ser professores. E daí eu queria conversar um pouquinho, que o senhor desse até aqui algumas dicas, né? Falar sobre a importância do professor tratar do tema das mudanças climáticas globais na escola, né? E também pensando um pouco nessa questão, porque às vezes na escola a gente fala muito dessa questão da mudança individual, né? Então, o que o indivíduo tem que fazer para auxiliar na mitigação? Mas existem outras esferas também, né? Como o senhor está bem colocando, o governamental, a indústria, o comércio. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente. É importante que a gente lembre, assim, o pessoal que vai se licenciar, que nós estamos vivendo o resultado de uma época que é a Revolução Verde. Nós só estamos aqui com toda essa população por causa da Revolução Verde. Então, a Revolução Verde são as novas variedades que foram produzidas com a biologia por trás, a genética clássica, fazendo as mesclas de plantas. O sistema Haber-Bosch, que é muito conhecido, que é aquele sistema de produzir fertilizantes. Então, esses fertilizantes possibilitaram a gente a fazer
a conseguir produzir uma quantidade de comida, aumentar a produtividade violentamente. E nós chegamos num ponto agora em que isso está praticamente estável e a população, todavia, continua ainda aumentando. Pelo menos até 2100, a gente ainda 2080 até aumenta. Tudo isso ocorre, tudo isso ocorreu e 25%, por exemplo, das mudanças climáticas pode ser atribuído à agricultura no mundo. Então, estou pegando a agricultura, enorme, né? Impacto gigantesco, a produção daquilo que a gente come. E o que acontece? Nessa cadeia toda, como é que eu faço, então, agora para evitar que isso continue causando tanto problema? Eu tenho que fazer o que a gente chama de intensificação da agricultura, ou seja, usar menos área e produzir mais. Aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade. Com isso, eu tenho um impacto muito forte nas mudanças climáticas. Como é que eu faço isso? Tecnologias agrícolas melhores, mas existe uma perda enorme da comida que sai do campo e que chega na casa da gente, no supermercado. Para você ter uma ideia, a FAO estima que 1/3 da comida do mundo é perdida entre o campo e o supermercado. Tá? 1/3. Nossa, muito, né? Então, o desperdício é muito grande. Paralelamente a isto, nós consumimos no mundo uma grande quantidade de carne. E para produzir carne, o problema de produzir a carne é que aquela energia toda que a planta pega da fotossíntese, produz o seu próprio corpo, etc. Depois vem o boizinho, come aquilo, e aí eu vou pegar a carne do boi. Eu tenho que cultivar o boi produz metano, que aumenta a mudança climática. Então, essa passagem do sistema de planta para o sistema animal, ela tem um impacto também gigantesco. Né? Se eu começo agora a somar, estou dando só 2 exemplos. Né? A gente tem a indústria, o desperdício da indústria, a gente tem os tipos de energia que se usa. Se nós somarmos tudo isso, isso é mudança climática. A conclusão disso é, a mudança climática está em tudo. Então, o professor pode pegar absolutamente tudo, né? Qualquer coisa, de qualquer tipo de aula, seja ela a aula que for, biologia ou não biologia, física, química, matemática, qualquer uma delas, o professor consegue olhar isso do ponto de vista das mudanças climáticas. E qual é a palavra-chave nisso? Que é, provavelmente, o futuro dessa nova geração que está aí, parte do nosso também. É sustentabilidade. Certo. Então, e aí o papel do indivíduo é super importante também, né? Cada indivíduo é uma célula nesse processo. E se a gente, por exemplo, no caso da mudança de dieta, não estou dizendo que todo mundo tenha que virar vegano, não é isto. Né? Mas você pode ter mais parcimônia, né? Mais cuidado em como você lida. Eu vou fazer um churrasco, eu sei que quando eu faço isso, isso tem um peso muito grande na sustentabilidade do mundo, né? Certo? E eu estou contribuindo para um possível desastre no futuro. Então, a gente pode equacionar isso de uma forma mais sustentável, né? E fazer com que o mundo seja mais adequado para a gente viver, e para as gerações futuras viverem, principalmente. Ou seja, queridos alunos, olha a responsabilidade, né? A responsabilidade dessa geração é muito grande, mas essa geração, ao mesmo tempo, está atendendo. São mais conscientes, eles têm uma consciência melhor e isso é muito bom. Bacana. Bom, e aqui a gente vai pegar esse gancho, né? Porque a gente falou da questão da alimentação, mas acho que também tem um outro tema que é bem importante, que são os biocombustíveis e a questão da energia, né? Então, eu vou aproveitar a presença aqui do professor e a gente vai estender um pouquinho aqui nossa conversa. E agora vamos focar um pouquinho na questão dos biocombustíveis. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, vamos continuar aqui nossa conversa com o professor Marcos Bucheridi. Já falamos um pouquinho sobre as mudanças climáticas globais no geral e agora a gente vai focar, então, na questão dos biocombustíveis. Professor, eu queria começar perguntando um pouquinho e sabendo sobre a sua relação enquanto pesquisador com essa temática, né? Porque a gente sabe que você participou aí das mais importantes iniciativas, foi não só
participante, mas também um dos idealizadores e coordenadores de programas muito importantes nessa área. Você podia dar um exemplo de alguns desses programas para a gente? Eu participei da fundação do programa BioEM da FAPESP, programa de bioenergia da FAPESP. Eu fui um dos idealizadores e fundadores do BioEM, que é um programa multimilionário, agora que investe uma grande quantidade de dinheiro público em pesquisas para a bioenergia. Eu fui diretor científico do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, em Campinas, por 4 anos, e nós montamos os laboratórios e tal, e esse laboratório é para ser o laboratório central de bioenergia aí em nível de Brasil. E atualmente eu coordeno o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, que é um instituto virtual que tem entre 15 a 30 laboratórios em todo o Brasil estudando a cana-de-açúcar, estudando como fazer a cana-de-açúcar crescer melhor, como produzir o etanol de segunda geração, que a gente já produz no Brasil alguma coisa, mas a gente pode aumentar. Qual que é a diferença, professor, nesse de primeira geração e de segunda? A primeira geração é o etanol que a maioria do etanol que a gente usa, é aquele etanol que eu compro no supermercado. Tá. A cana, quando ela cresce, ela leva, via de regra, 12 meses para crescer, e aí depois de 4 a 5 meses, que ela cresce, e aí depois de 4 a 5 meses ela começa a armazenar sacarose, que é o açúcar que a gente põe no café, o açúcar que o pessoal tem na xícara, lá no açucareiro, lá para pôr no café. Essa sacarose, ela vai acumulando no colmo, né, no caule da cana, a gente chama de colmo em botânica, e aos 12 meses a planta está cheia daquilo, ela está se preparando para florescer. Aí a gente vai, intercepta, moe a cana, tira essa sacarose, dá essa sacarose para leveduras. Levedura é aquilo que a gente ouve mais falar de cerveja, mas na realidade ela é um participante super importante da produção do etanol. Certo. Essas leveduras vão pegar essa sacarose e vão transformar essa sacarose em álcool. Aí eu pego esse álcool, ponho numa coluna, destilo esse álcool, tiro toda a água dele, o máximo que eu puder, etc., as impurezas, e pego aquele álcool purinho e mando aquele álcool para ser usado no carro ou na indústria, em várias coisas. A partir desse álcool, eu posso produzir plástico, eu posso produzir outras coisas também. Existe a chamada álcool química. Certo. Quando eu faço isto, quando eu espremo a cana, fica o bagaço da cana. Sim. Qualquer um que foi na feira e que pediu uma garapa, certo? Na garapa sai o suco, né, cheio de açúcar, e fica o bagaço. Aí você vê que o cara do bagaço vai pondo tudo aquilo no lixo. Só que o bagaço, ele é feito de parede celular. Quem fez biologia sabe que a parede celular é aquilo que é composto de celulose, hemicelulose, pectina. Tudo isso é açúcar. Para você ter uma ideia, 60% do corpo de uma cana é esse tipo de açúcar. Fora, se eu tirar a sacarose, 60% ainda bastante, né? E está em vários lugares. Se você beber um cafezinho, se você pegar a massa que tem no cafezinho, 60% da massa é parede celular também. Você está bebendo fibra. Essas são as fibras que servem para um monte de coisas. Então, o grande desafio que a gente tem para a segunda geração é degradar essa parede celular de maneira a produzir os açúcares livres e dar de tal maneira que eu possa dar esses açúcares para as leveduras e fazer etanol. Essa nova geração aí. Então, já existem empresas fazendo isso, como a Raizen, por exemplo, que a gente já usa nos postos, já estão usando segunda geração. Como fazer isso? Aí tem toda uma biotecnologia envolvida. Eu preciso ter enzimas, que são proteínas, que digerem esses polissacarídeos e quebram eles até que eles fiquem só naquele açúcar mais simples. E as suas pesquisas? As minhas pesquisas são focadas nessa parte. Tá. Nós estamos já com canas transgênicas crescendo, em que a gente está tentando fazer com que a própria cana se autodegrade como se fosse um fruto. Nossa. Legal. A gente até tem um apelido para ela que chama cana-papaya. Né? Ela parece como se fosse uma papaya, ela amadurece e isso facilita para a extração. Porque quando você faz etanol de segunda geração, essas enzimas elas custam muito caro. Porque existem 2 ou 3 empresas que fazem isso no mundo. E além disso, eu tenho que fazer todo um pré-tratamento físico que também custa muito caro.
Então, para que isso chegue num preço de combustível, eu preciso minimizar esses preços de produção. Entendi. E na questão do etanol, a gente tem muitas coisas, né, envolvidas, questões políticas, essa interface com o açúcar, né, que de vez em quando a gente vai na bomba, tem, não tem, o preço varia. Mas o que eu queria perguntar? Pensando nas questões de mudanças, né, climáticas globais, vale a pena, quando a gente está lá no posto de gasolina, colocar o etanol? Por quê, professor? Porque o etanol, ao contrário da gasolina, quando você coloca a gasolina, essa gasolina, o carbono que está nas moléculas daquela gasolina que você está queimando e produzindo um monte de coisas para colocar na atmosfera, aquele carbono veio do petróleo, que são restos de plantas e animais que ficam pressionados há milhares, milhões de anos atrás, e isso forma o petróleo. E aí, aquele petróleo que estava preso lá embaixo, a gente joga e a gente acresce gás carbônico, que é um gás do efeito estufa, né? E com isso isso leva ao aquecimento global. Quando você faz isso com etanol, é lógico que o etanol, para ser produzido, em alguns passos tem caminhão a diesel, então tem um pouco desse petróleo aí que foi utilizado. Também, né? Mas a esmagadora maioria do etanol é um carbono renovável. O que significa renovável? A plantação de cana faz a fotossíntese, ela pega esse carbono, transforma esse carbono na sacarose ou na parede celular, aí eu venho, quebro aquilo e produzo o CO2, ele volta para a atmosfera. Quando ele chega na atmosfera, ele é reabsorvido pela fotossíntese, então aquilo vira um ciclo que não acrescenta, ou acrescenta muito pouco, carbono que vem lá debaixo da terra. Com isso, o etanol ele é muito mais sustentável. É uma escolha muito melhor, a gasolina. Né? Certo. Além disso, já se sabe que o fato de usar etanol, as partículas mais finas de poluição que ficam nas cidades, elas diminuem até 30%. Então, isso interfere diretamente na saúde. Então, quando você coloca a gasolina, você está interferindo negativamente na sua saúde e na saúde das pessoas que moram na sua cidade. Bom, professor, eu sei que o tema não é esse, né, mas eu vou aproveitar a presença aqui e fazer só mais uma última pergunta, porque a gente sabe que também você tem trabalhado muito no Instituto de Pesquisas Avançadas lá da USP, pensando nessas questões das cidades, né? Você pode só resumir para a gente o que é esse projeto e como aqui nossa disciplina são estudos avançados em biologia, né? Acho que certamente essa temática tem tudo a ver com a temática da disciplina também, né? O programa chama-se USP Cidades Globais. Ele vem justamente dessas questões todas sobre as mudanças climáticas. O que está acontecendo no mundo hoje é uma onda de urbanização que nós nunca tivemos. Nós já tivemos as famosas cidades-estado, né? Então, nós estamos, de uma certa forma, voltando à era das cidades-estado. Por quê? As projeções dizem que, por volta de 2040, 90% das pessoas no mundo estarão vivendo em cidades. Nossa, muito, né? Então, você vai ter, na zona rural, um pequeno número de pessoas e um monte de máquinas e esses transgênicos, essas coisas todas que produzem a comida e levam para as cidades. É vantagem viver em cidades, só o fato de se viver em cidades, o fato de você viver numa cidade, você economiza 15% em relação a você não viver numa cidade. E é por isso que as pessoas vêm. Isso não tem a ver com custo de vida, isso tem a ver com uma questão mesmo matemática de como funciona a ver essas cidades. Então, se nós pensarmos assim, tudo que nós estamos fazendo tem a ver com viver em cidades. E lugares como São Paulo, os grandes centros, o bem-estar já está sendo pensado como a gente não está mais sentindo bem-estar nesses lugares. A questão é como nós fazemos para, na cidade, que tecnologias que nós temos que ter, o que nós podemos fazer para que a gente viva melhor no ambiente urbano. Então, nós resolvemos juntar os projetos da USP, todos que a gente podia, chamar todo mundo e tentar interagir
esse pessoal todo, no sentido de ver que políticas públicas que nós temos que adotar, o nosso foco agora principal é em São Paulo, né, que políticas públicas que nós podemos adotar para melhorar o bem-estar das pessoas na cidade. Essa abordagem é o que nós chamamos de uma abordagem sistêmica. Nós não acreditamos que uma única medida possa dar conta de mudar as coisas. Então, se eu pegar assuntos como violência, eu fazer uma única medida vai funcionar? Não. Eu vou ter que entender como várias medidas juntas podem ser mudadas para que eu mude a questão de violência ou de corrupção ou de qualquer coisa que a gente tenha no sentido que a gente quer. Isso é um desafio científico magnífico, talvez um dos maiores que nós vamos ter na segunda metade do século. Muito bacana. Professor, queria agradecer demais sua participação, né? Em nome dos meus alunos também. Acho que é uma contribuição importantíssima. Foi um prazer ter você aqui na nossa disciplina. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Obrigado a você.